Mais um Cidade em Debate pela nossa TV Câmara de Santo Anastácio. Muito obrigada a você que nos acompanha pelos nossos meios de comunicação. Você assiste o nosso programa pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso site, nosso Facebook e também pelo canal 2 da nossa TV Cabo aqui do nosso município. O Outubro Rosa nasceu na década de 90 para chamar a atenção do câncer de mama. Nós vamos tratar esse assunto hoje aqui no nosso programa Cidade em Debate. E para falar desse assunto tão importante, nós convidamos ela que é vereadora aqui da casa, mas antes de tudo é médica clínica geral, é a nossa vereadora Ana Helena Issa. Está de licença maternidade, mas está aqui conosco. Muito obrigada por aceitar o convite, viu, Aninha? Eu que agradeço, Suzana. A gente está nessa luta aí que só no ESF que eu trabalho há 8 anos, né? Batalhando para as pessoas entenderem a importância da prevenção, não só em outubro, mas em todos os meses do ano. E esse Outubro Rosa ele é muito importante, porque ele chama, de uma forma geral, toda a mídia para a grande casuística do número de câncer de mama que nós temos no Brasil, infelizmente. Você disse uma coisa bem importante. Todo dia é dia de prevenção. Todo dia é dia de ficar de olho, né? Da gente chamar a atenção. Outubro Rosa é um mês aí mais chamativo, né? Ficou Sim. nessa campanha, mas a gente deve falar disso todos os dias. Todos os dias. Começando o nosso programa, o que é o câncer de mama? Se você me permite, Suzana, eu vou falar de uma forma geral, tá? Sim, fique à vontade. O câncer, ele é um tumor maligno. Então, não importa o local. Então, o que é um tumor? É um acúmulo de massa. As células, por exemplo, da mama, elas crescem de forma desordenada. Algumas são ligadas a uma disfunção até genética, outras não. Para você ter uma noção assim, casuística, de 10 a 15% dessas tumorações tem fundo genética, o resto não tem. Então, não é, se a minha mãe não tem, eu não preciso fazer o exame. Não, eu preciso. Esse tumor, esse aglomerado de células, eles podem ser benignos ou malignos. O tumor benigno, ele é diferenciado porque ele não tem capacidade de migrar para outro lugar, que a gente chama de metástase, e ele geralmente, com exceção de regiões como o crânio, que mesmo benignos são perigosos, mas o de mama, ele não é mortal, ele é um tumor não mortal. O tumor maligno, que é o câncer, então não existe um câncer bom e um câncer ruim. Tumor maligno é câncer. Ele tem a capacidade de se proliferar para outras áreas, através dos vasos sanguíneos, dos linfáticos, e aí eu tenho metástase e aí a doença passa a ser disseminada, o que é muito mais difícil curar. Então, o câncer, ele é um tumor que, no caso da mama, ele causa nos órgãos mamários, que são as duas mamas, cada mama é um órgão, como tenho 2 rins, eu tenho as 2 mamas, e que ele tem, o homem e a mulher têm a glândula, o órgão mamário. Uhum. Então, ambos podem ter a doença câncer de mama, que tem que ser tratado o mais precoce possível. Muito bem, você tocou num assunto importante, que muita gente não sabe. O homem também pode ter o câncer de mama, não só a mulher, né? Não pode, só sim. O sexo feminino, sim. né? A diferença é que na mulher, né, é um número muito maior de casos. É em torno de 25 a 28% dos casos de câncer da mulher são de mama. E no homem não chega a 1%. Mas ambos podem desenvolver, então devem ficar atentos aos sinais iniciais que possam dizer, eu tenho risco de ter um tumor maligno de mama. Você está falando de risco, quais são aí os fatores, as causas, né? É isso que dificulta, Suzana, a gente falar em câncer prevenção, né? Porque nós temos os fatores mutáveis e os imutáveis. Os imutáveis, que nem a gente já falou, são a parte genética. Você não tem como mudar a sua genética. E os mutáveis... Ou seja, hereditário, você fala. Os hereditários. Os hereditários. Os mutáveis, que são assim os mais comuns, obesidade, principalmente mulheres pós-menopausa. Se você me dá a licença, o que acontece? A menopausa é quando a mulher ela diminui muito a produção hormonal, perde a capacidade de procriar, diminui muito a parte hormonal. Só que as células gordurosas, por isso que a obesidade em mulheres pós-menopausa, elas têm uma capacidade de formar estrógenos. E o tumor de mama, alguns tipos, eles são alimentados por esse hormônio. Então, quando a mulher em menopausa é obesa, ela tem
tem uma chance muito Maior. aumentada. A mulher não menopausada, ela também, a obesidade atrapalha, mas não tanto quanto a mulher menopausada. Fora a obesidade, a alimentação, né, essas alimentações industrializadas, com conservantes. Tudo. Exatamente. Por isso que se chama tanta atenção, né? Exatamente. A atividade física, ela diminui a casuística de todos os tumores, todos os cânceres, a mama é bem importante, tabagismo, alcoolismo. Esses são os principais fatores mutáveis, né? Você pode emagrecer, você pode fazer atividade física, você pode se alimentar de uma forma mais natural possível, não fumar e não beber. Esses juntos somam mais de 80% dos fatores de quem desenvolvem o tumor maligno de mama ou câncer de mama. Então, isso também seria uma forma de prevenção. Exatamente. Além do exame, que a gente vai falar já, né? O toque, também seria uma forma de prevenção. Na verdade, Suzana, é o que eu falei. A gente fala em uma prevenção parcial, né? A gente tem como prevenir esses fatores. Então, eu sempre falo assim para minha paciente, não é porque a sua mãe, a sua avó e a sua tia ou a sua irmã, que a gente fala parentesco primário, que você vai ter, mas você tem uma chance um pouquinho maior. Mas o que mais pega é se junto com essa chance um pouquinho maior for tabagista, for você não se cuidar. Fazer uso abusivo do álcool. Mesmo assim, eu estava lendo um estudo, até quando a gente conversou que eu viria aqui, eles falam em países europeus que não é nem a quantidade, mas a assiduidade do uso da bebida. Então, se eu tomo um copo de uísque todos os dias, aumenta o risco. Eu aumento o risco. Se eu tomo final de semana um monte, eu aumento o risco igual eu tomar um copo todo dia. Então, assim, procurar não ingerir bebida alcoólica, né? Álcool não faz bem para nada. Sim. Absolutamente nada. Ótimo. Tá, e os tratamentos? A gente estava até falando, a gente conversa bastante, né, Ana? Graças a Deus. Nos bastidores, tratamento hoje tem. Vamos falar primeiro do nosso autoexame, como a gente pode fazer, né? Sim. Homem e mulher é igual ao autoexame? O autoexame é parecido. A diferença é que no homem é mais fácil, né? O autoexame, ele deve ser feito, no mínimo, de forma semanal. Se a pessoa puder fazer dia sim, dia não. Estamos ali tomando banho, facinho. A gente sempre fala assim para paciente quando a gente vai explicar, porque muitas pessoas não sabem o que é o autoexame. O autoexame é você palpar, eu falo assim, faça uma pinça e vai fazendo os pequenos movimentos de apertamento. Você pega o membro superior direito, você ergue. Com a mão esquerda, você vai fazer essa palpação em pinça por toda a axila. Na mama, a mesma coisa. Você vai rodeando toda a mama, fazendo com a outra mão elevada, fazendo esse movimento. Sentiu algum nódulo diferente? Isso. Aí você tem que já fica meio ficar mais... procurar fazer exames complementares. No final de você rodear todas as duas mamas, as axilas, você vai na ponta do mamilo e você faz um leve aperto. Não quer dizer, Suzana, que se vier alguma secreção amarelada, mesmo vermelha, nossa, eu estou com câncer. Não quer dizer. Quer dizer que você tem que tomar cuidado e procurar fazer exames que o complementem isso. Então, você fez o autoexame, olhou no espelho, primeira coisa, desculpa até, com as mãos para baixo, você avalia as duas mamas, estão simétricas, mudou alguma coisa, enrugou um pouquinho a pele, o mamilo inverteu, tem algum nódulozinho visível, é o primeiro passo. Depois você faz a palpação. Depois que você fez isso essa semana que vem, vamos supor, você marca, toda sexta-feira você fazer um autoexame. Você notou alguma coisa diferente? Não perca tempo. Pode ser que seja um nódulozinho, um cistozinho, uma mastite, uma coisa benigna. Mas pode ser um câncer de mama inicial que você pode tratar e curar. Se eu não me engano, a casuística é de mais de 80% de cura quando em estágio inicial. É bem mais fácil curar no início do que quando a doença já está mais propagada. Sim. Né? Então, o autoexame seria, vamos dizer assim, o início de você saber se você precisa se preocupar antes da hora do seu exame de rotina. É porque a mamografia, né, a gente estava comentando da mamografia também, porque ela tem uma idade, né, para fazer mamografia.
as mulheres. Então, a mulher de 30 anos, por exemplo, ela não vai procurar uma mamografia. Não tem necessidade. Né? Não tem necessidade. Na verdade, Suzana, é até uma dúvida de muitas pacientes que me procuram. Quando eu devo fazer? Que exame eu devo fazer? Qual o melhor exame? O exame screening ouro, que a gente fala, é a mamografia. Mas ela não me dá diagnóstico de tumor maligno ou benigno. Ela me dá diagnóstico de tumor. Então, vamos dar um exemplo. No Brasil, o que o Ministério da Saúde preconiza, né? Ele preconiza hoje que mulheres acima de 50 anos até 69 anos, por que essa faixa de idade? Porque é a faixa mais acometida pela doença. Ela deve fazer, tendo ou não alterações ao autoexame, o exame bianual. Então, eu fiz em 2002, eu vou fazer em 2004, vou fazer em 2006 e assim por diante. Mulheres abaixo dessa faixa, que tenham na família casos de doenças primárias, mãe, tia, irmã, vó, ela deve fazer o primeiro mamografia aos 35 anos. A mamografia, ela é muito mais fiel, uma imagem muito mais nítida em mulheres acima de 40. Mas, geralmente, a gente pede a mamografia nessa mulher com 35 anos. Se houver alguma... um histórico muito forte isso, na com família. Histórico forte. Mas, vamos supor, se eu faço e dá uma dúvida... Ela vem classificada 0, Suzana. E aí a gente tem que pedir um ultrassom para complementar, porque é uma pessoa jovem. Então, temos a mamografia, o ultrassom mamário, a ressonância também pode ser usada como exame complementar. Aí apareceu um nódulo. Na mamografia, você não define se é benigno ou maligno. Aí a pessoa vai ser submetida... Decide define o que tem um nódulo. Vai aparecer nódulo, cisto, vai estar tudo bonitinho. Tamanho, a gente chama isso de quadrante ou hora, tipo às 11 horas, que é como se fosse a mama um relógio na posição de 11 horas do relógio. E aí é pedido uma biópsia. Aí o sim, que define o diagnóstico. A biópsia, adenocarcinoma de mama, é um câncer de mama. Aí o que eu tenho que fazer? Ficar desesperada? Não. Aí você tem um período. Eu não sei se você me perguntaria mais para frente, mas, por exemplo, hoje existe uma lei no Brasil que diz assim, que do diagnóstico com laudo, ou seja, com uma biópsia dizendo que é câncer, aí eu entrar dentro do setor de oncologia, são no máximo 60 dias. Então, isso é lei, isso é direito da população brasileira. Então, a Suzana, Deus nos livre, descobriu que está com um tumorzinho, fez a biópsia e deu um adenocarcinoma. A Suzana vai procurar a Ana Helena lá no postinho, eu vou encaminhar para o setor da oncologia e em 60 dias você tem que estar lá dentro para iniciar o tratamento. Entendi. É no máximo, tá, Suzana? Tem paciente que com 10 dias está lá dentro. Que corre, né? Que a gente sabe da morosidade do serviço, mas nesses casos a gente não pode ter morosidade. Entendi. Porque, que nem a gente falou, a metástase, que é caminhar para um outro órgão, ela torna a doença muitas vezes incurável. Que é o que a gente não deseja. Muito bem, nós estamos entrevistando a Clínica Geral, a nossa médica Ana Helena Issa, aqui no nosso programa hoje, Cidade em Debate, falando sobre Outubro Rosa, câncer de mama em mulheres e homens também. Muito bem explicado aí, Ana, até agora. E os tratamentos? Os tratamentos, eles são... Alguns são tão... Isso. Drásticos, né? E outros nem tanto, né, Ana? Isso tudo depende do estadiamento da doença. Por isso que a gente fala da rapidez. Então, o estadiamento, tem várias nomenclaturas, exatamente. Mas, por exemplo, um estadiamento que diz lá que o tumor tem mais de 5 milímetros, ele já acometeu nódulos, linfonodos, ele já migrou para... Quanto maior o estadiamento, mais grave a doença. Então, a partir do momento que estadia, vamos dar um exemplo que seja uma doença localizada na mama. Então, o tratamento de escolha, geralmente, é a cirurgia. Aí pode ser desde uma mastectomia, que é a remoção da mama toda, ou uma mastectomia parcial, que é um quadrante, um quadrado da mama, só a área nodulada. Quem que vai dar esse direcionamento, né? Na verdade, quando se faz a biópsia, Suzana, hoje em dia eles fazem um estudo genético do tumor,
Vamos pôr assim, o DNA do tumor. Aí ele responde à hormonioterapia, ele não responde. Ele é um tumor agressivo ou ele é um tumor indolente que cresce devagarzinho? Geralmente, quando é um tumor pequeno, que cresce devagarzinho, eles procuram tirar a maior parte de imediato. E depois disso vai se estudar quais são os outros tratamentos. A quimioterapia, a radioterapia, a hormonoterapia e o que eles chamam de terapia-alvo, que é tudo direcionado de acordo com o subtipo de classificação genética do tumor. Por isso que é tão importante a gente estar num centro bacana que tenha tudo isso. Na nossa região, quem faz isso é Presidente Prudente. O que melhorou muito nos últimos anos com o Hospital do Câncer ali ao lado da Santa Casa. Então, assim, agilizou muito o serviço, tem muito profissional especialista bom na área. A gente tem grandes mastologistas em Presidente Prudente, né? Então, a gente tem recurso. A pessoa não pode ter medo. Eu tive uma moça que trabalhou comigo, eu prefiro não citar o nome lá no posto, que a irmã dela soube que estava com um tumor 5 anos antes, Suzana, e não falou para a família. Falou que estava curada. 5 anos depois, infelizmente, quando expandiu a doença, ela já não teve o que fazer, só aguardar o momento do óbito mesmo. Então, não se brinca com nenhum nódulo que apareça em nenhum pedaço do corpo da pessoa. Existe muito preconceito ainda. Muito. Da mulher, né, expor para a sociedade que ela está com um câncer normal, que a pessoa, hoje em dia, esse falatório já está mais livre. Nós estamos falando sobre o câncer de uma forma mais livre. Sim. Né? Antigamente, as pessoas falavam até aquela doença. Ninguém queria falar o nome, né? Fulano está com aquela doença. A minha avó não falava. A minha avó não falava. Ô, Suzana, então, só quero deixar claro que também é direito da paciente ela ter a reconstrução. Ah, sim. Porque eles têm muito receio. Mas é tirar a minha mama, eu vou deixar de ser mulher. Porque a mama ela é um órgão que é muito ligado à feminilidade, né? Eu falo que a mulher, o cabelo, o câncer ele afeta muita coisa que mexe com a autoestima da pessoa. Mas hoje em dia, graças a Deus, a pessoa curada, ela pode reconstruir a mama. Ela vai usar uma prótese, vai ser reconstruído às vezes o tecido de uma outra região. Fica muito esteticamente muito aceitável. Então, não tenham medo de, tem que tirar a minha mama. Eu falo assim, me tira hoje que eu sou mãe, né? Eu quero, se Deus quiser, viver muitos anos para ver o meu filho um homem feito, um cidadão de bem, tira a mama, mas me deixa a vida. A gente tem que ter isso na mente, porque tudo a gente recupera, menos a morte. A morte, a gente sabe que é uma passagem, mas acabou. Então, a reconstrução é um direito. Um direito. Ganha essa reconstrução. Ela ganha, é um direito dela, de qualquer mulher ou homem brasileiro que venha ter alguma lesão que deforme a mama dele ou dela. A gente estava falando de exame, de autoexame, fazer em casa, e as pessoas que têm hoje silicone. As mulheres aí estão, né, optando pelo silicone, em grande maioria. É igual? Então, Suzana, eu vou falar para você o que eu li, tá? Eu não sou mastologista, como a gente falou desde o começo, sou clínica. O que eu sei é que diminui um pouco a sensibilidade de você fazer a palpação. Mas existem áreas de colocação. Algumas próteses são colocadas atrás da musculatura peitoral, outras à frente. Eu não sou técnica para dizer assim o correto. Eu só sei que dificulta sim, mas mesmo assim deve-se fazer o autoexame. Mas tem uma diminuição de você sentir. A gente presta, então, um pouco mais de atenção? Tem que prestar. Todos devemos prestar muita atenção, né? Mas aí, se você opta ou por estética, ou mesmo por algum problema emocional, né, psicológico, a pessoa não se autoaceita, quer colocar para se sentir uma mulher mais bonita. Muitas mulheres, depois que amamentam, elas têm uma diminuição muito grande do volume mamário e sobra o tecido. E aí a mulher coloca não só por estética, mas porque realmente fica uma flacidez que é ruim até de você colocar uma blusa, de você se sentir bem. Muitas reclamam mesmo. Exatamente. Né? E aí, o cuidado maior é esse. Mais do que nunca, o autoexame e qualquer coisa, mesmo que mínima, procurar fazer logo um exame complementar e procurar um médico especialista, que é o mastologista. A gente estava falando de tratamento agora há pouco. Eu não sei se você citou, mas tem alguma novidade nessa área, em geral, então, hoje em tratamento dia, para o câncer? Ana?
Tem essa informação? Vamos falar assim do câncer em geral, né? Eu até domingo tive uma emoção muito grande em ver uma reportagem do pessoal do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão, onde um senhor com um linfoma muito agressivo, que tinha uma perspectiva de vida baixíssima, meses, com um tumor muito espalhado, o câncer muito espalhado, eles fizeram uma alteração genética nas células para que elas reconhecessem um tumor e destruíssem, que são as células que a gente fala linfócitos, que são as células de defesa, né? E assim, o tratamento, o antes e depois com o exame, eu creio que era um PET scan, eu não tenho certeza, que é um tipo de tomografia que ele, através de contraste, se eu não me engano, com flúor, ele lumifica as áreas que tem o linfoma e diminuiu assim 80%. Então, quem sabe hoje é o caminho, é né? o caminho. Hoje eles deixaram muito claro na reportagem que são raros os cânceres que têm indicação para isso. Mesmo os linfomas. Não citaram câncer de mama no estudo, mas eu acho que esse é o caminho. É o caminho de você modificar a célula de defesa para que ela reconheça a célula tumoral e vá lá e destrua, e aí a pessoa tenha, no mínimo, uma sobrevida maior. Ótimo, muito bom. Ana, muito obrigada pelas suas explicações sobre o câncer de mama. Estamos aí no meio do mês, né? Tantas campanhas, tanta gente chamando a atenção. A nossa fachada da Câmara também está rosa, porque a gente tem que chamar de todas as formas, né? A atenção da nossa população, das mulheres, mas como um todo, dos homens também, dos maridos, dos namorados, dos pais, dos homens também, e principalmente que a gente teve a informação aí que homem também tem o câncer de mama. Né? Quer fazer mais alguma colocação? Eu queria, se você me permitisse, com certeza. Trazer meu pequenininho aqui. Pequenininho da Ana, tá? Gente... Vamos falar sobre você me dá um breve relato de amamentação. Então, é bem isso. Né, tão importância a amamentação. Vamos ver se a gente consegue trazer o Luiz Miguel aqui dentro. Por isso até que eu queria trazê-lo aqui primeiro para apresentar. O aleitamento materno é tão importante. E apresentar o nosso pequeno. É a minha maior riqueza, que eu falo que riqueza é isso, né? O resto não é verdade, nada, Ana. né? A Ana está de licença maternidade, isso. né? E quando a gente chamou ela veio... Não, eu vou sim, de prontidão. Não, eu venho com todo prazer. Suzana, eu queria deixar assim bem claro, algumas mulheres, pela questão estética, o meu peito vai cair, eu vou ficar feia, elas não amamentam. Não amamentar, você fala. Isso. O aleitamento materno, ele é bom para todos, inclusive para a mulher, num quesito prevenção do câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Mastologia estava um áudio falando muito claramente que a cada ano amamentado, você diminui em até 4% o risco de câncer de mama. Então, a mulher que amamenta, além de estar dando anticorpos, saúde para o seu filho, para aquele ser tão pequenininho que está nesse mundo cheio de bactérias, vírus, exposto, ela está se autoprotegendo. Então, a gente busca a proteção, a prevenção de tantas doenças, e no caso do câncer de mama, é muito importante o aleitamento materno. A gente sabe da importância, né, para a criança, e eu não posso deixar de dizer a importância para que a gente também se previna do câncer de mama. Ótimo. É muito, muito, muito bacana. São estudos já comprovados. Então, a gente precisa realmente de... Cadê o Luiz Miguel? Eu quero o meu Luiz Miguel. Tá de babá nova? Eu tô. É uma babá nova uma que babá, você arrumou? Deixa eu ver essa babá, gente. Ele é Entra aqui, babá. É um babão, né? É um babão, um tio babão. E meu colega aí, Dida. Olha lá, gente. O nosso príncipezinho. Príncipe, vou pegar aqui o Luiz Miguel, se ele não chorar. Ele estava dormindo, Dida? Você acordou ele? Mamando. Tá aí o nosso vereador Dida, que tá de babão, Eu queria do Luiz. Agradecer, o Dida estava aqui. Eu falei, Dida, você traz o meu pequenininho? Gente, essa nossa visita aqui. E a gente está falando, viu, Dida, até você que é um cara que a população gosta tanto, a gente está falando da importância do aleitamento materno, que é um dos fatores de proteção para o câncer de mama. Então, a gente está trazendo o Luiz Miguel para apresentar para Santo Anastácio e dizer, eu amamento no peito. Eu estou me protegendo e dando amor e saúde para o meu filho. E era isso, Suzana. Luiz Miguel está com 2 meses, é o filho da nossa vereadora Ana,
que a gente está entrevistando hoje também, a Ana, que é médica clínica geral e trouxe tão importantes informações sobre o Outubro Rosa e também de amamentação. Né? Luiz Miguel não, é o Bruno. Tô com o Bruno no colo aqui. Bruno é o papai, né? Vamos entregar aqui Bruno o nosso Suzuki. lindo. Tô com o microfone solto aqui. Pega aqui, Ana. Deixa eu pegar aqui. Aqui Meu nós estamos em pequenininho. casa. E não deixem de amamentar. Faz Isso. muito bem para todos. Principalmente para esses pequenininhos aqui. Obrigada, viu, Dida, pela sua presença aqui no nosso programa. Como Obrigada. babá do Luiz É o Miguel. meu amigo babão. Você fica bem de pai, viu? Aí, ó, já Fica- pode- Eu gostei vamos dessa sua providenciar. presença aqui com a gente. Ao invés de um arrepiadinho, Suzana, vai vir um cacheadinho. Pois é. Né? Ana, muito obrigada, Obrigada viu? a O você. Luiz Miguel é lindo, que ele tem uma vida aí muito plena, com muita saúde, Isso. né? Com essa mamãe tão especial. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Você é Eu muito que especial para agradeço. nós, Eu viu? agradeço. Como E sempre. para a população também. Eu, como sempre, a sua equipe é maravilhosa. A gente sempre está aqui, eu e você, conversando mais atrás. Tem Com certeza. pessoas muito competentes, né? E carinhosas. E eu agradeço. Isso. Eu agradeço muito o convite. E tudo E a que. Edna, obrigada, gente. Tudo que você precisar com relação à saúde que tiver ao meu alcance. E o que não tiver ao meu alcance que eu não souber, a gente vai estudar, vai correr atrás para Pesquisar. trazer uma informação correta. Muito obrigada, Né? viu? Não deixe de fazer o autoexame, não deixe de correr atrás. O melhor remédio para o câncer é você prevenir e descobrir de forma precoce. Esse é o maior índice de cura, é a precocidade. Muito bem. Muito obrigada mesmo. Obrigada a viu? você, Muito Suzana. obrigada mesmo. Tudo de bom. Por tão importantes informações. Tá aí, a gente fecha o nosso programa hoje com a mamãe e o Luiz Miguel. Foca nele, que esse cabelo dele, gente. Não é esse cabelo arrepiado. Ele tá de cabelo arrepiado e calça saruel, viu, gente? É uma lindeza. Deus abençoe. Amém, amém. Semana que vem a gente volta com mais um programa especialmente para você, nossa população aqui de Santo Anastácio. Até lá.